Com mais de 500 casos de HIV registrados em 2022, a Secretaria de Saúde do Piauí faz campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, AIDS em especial. Uma das ações da campanha promovida pela Secretaria é a distribuição de preservativos. Nós vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Cintia Moura. Atenção, hein? Próximo final de semana é carnaval, é aí onde a coisa acontece. Imagina nascer em pleno sábado de carnaval. Comemorar o aniversário no meio da folia e de um feriado prolongado. Podemos dizer que a Lorena é uma mulher de sorte, porque foi exatamente nesta data que ela veio ao mundo. Vai ver, é por isso que espalha tanta alegria por onde passa e tem tanta energia. Desde pequena, o meu pai me fez me apaixonar pelo trio de Dodô e Osmar, Moraes Moreira. Então, desde muito nova eu adquiri essa paixão pelo carnaval. E eu sou muito alegre, gosto muito de festa de rua. E o carnaval, para mim, é a celebração assim, da melhor festa do ano. Mas para Lorena, carnaval não é apenas sinônimo de diversão, de curtição, de tradição. Ela leva outros assuntos muito a sério também. Inclusive, é sexóloga e vai dar várias orientações a partir de agora. Lorena, muita atenção nesse período de carnaval, principalmente em relação às DSTs, não é isso? Isso. A propagação dessas doenças são de forma muito rápida, né? Um período muito curto, então principalmente desde a questão dos beijos, então vamos beijar com calma, vamos ter cuidado de observar se não tem alguma feridinha, principalmente alguma fissura labial, né? Principalmente quando for evoluir para o sexo oral, né? Então esse cuidado é muito importante, a parte da higienização, a parte do cuidado, porque quem vê carinha bonita não vê doença, né? Então vamos brincar o carnaval de uma forma segura, vamos tentar cuidar da nossa saúde íntima com responsabilidade. Namorar é bom, sexo é necessário, mas feito de forma segura. Não existe uma doença específica, só que algumas acabam sendo mais comuns porque nessa época há aglomeração de pessoas, calor e muita gente também acaba esquecendo a preocupação com a higiene e com o sexo seguro. E aí todos esses fatores podem contribuir para a propagação de doenças causadas por vírus e bactérias. As mais frequentes são intoxicação alimentar causada pela má higienização e conservação dos alimentos, pela monoculose, conhecida como doença do beijo, que pode manifestar em um espaço maior de tempo, causada por uma virose aguda, e as DSTs. Entre as doenças sexualmente transmissíveis mais preocupantes está a sífilis, causada por uma bactéria transmitida pelo sexo desprotegido. E cá para nós, no carnaval, muita gente acaba ignorando a importância de usar o preservativo. Para conscientizar o teresinense sobre os perigos dessa falta de proteção, a Secretaria Municipal de Saúde lançou uma campanha de prevenção. A campanha não vai se resumir apenas na conscientização, mas também com a realização de testes gratuitos. Teste para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. É importante que o folião seja protagonista com relação à sua saúde. Tenha conscientização e adote comportamento seguro, comportamento de prevenção da sua saúde, que é o nosso bem mais importante. Em relação a essa questão da AIDS, importante que nós estamos vivendo um período de pandemia. Ainda é um período de pandemia, o período da Covid-19. Ainda é uma pandemia. Vou virar aqui para a câmera 2 para o Alisson dividir aqui. Então é o seguinte, ali década de 80, 84, acho que mais ou menos isso, 84, 85, que surgiu realmente, que se configurou a doença, que realmente no início se sabia o que era, depois chegou a definição de que era uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, aí depois veio a questão dos hemofílicos, aquela polêmica relacionada aos hemofílicos, à transfusão de sangue. Então o GCzinho bota aí, Edson, da reportagem, para informar o nosso telespectador. E aí, a AIDS, na época, virou um estigma, né? Virou, assim, um problema muito sério. Você não tinha ainda. Porque hoje o que é que se tem de certeza? Não existe grupo de risco, né? Existe comportamento de risco. Pronto. Hoje a consciência sobre a doença se pauta nessa certeza de que é um comportamento de risco, não é grupo de risco. Então, houve uma pandemia.
E eu não sei nem se ainda não se vive uma pandemia de AIDS. Por quê que não se fala mais tanto da doença? Porque a AIDS não tem cura ainda. Não há cura, mas a questão farmacêutica, os remédios, evoluíram de tal forma que hoje o portador do vírus da AIDS, ele não morre mais pela doença. Não morre mais porque contraiu o HIV. Aliás, não só não morre, como tem uma vida extremamente normal. A AIDS ficou conhecida na década de 80, quando você assistia TV, quando você via nas imagens, eram pessoas esqueléticas, pessoas, não é? Quer dizer, quando você via uma imagem de alguém muito magro, esquelético, você já associava a AIDS. Hoje você não tem, por exemplo, num grupo de 500 pessoas, 1000 pessoas, você não tem como saber quem tem AIDS ali, porque as pessoas hoje vivem normal, os medicamentos evoluíram bastante. Mas a transmissibilidade da AIDS ainda é alta. Nós mostramos agora os dados. Né? Nós mostramos os dados. Então, é uma pandemia ainda, mas é uma pandemia silenciosa. Porque, olha, a Covid-19, meu primo, qual é a questão? Primeiro, a doença é desconhecida, não se sabia exatamente que doença era o SARS-CoV-2, né, a Covid-19, a transmissibilidade muito alta no início e o índice de mortalidade também muito alto, porque não se conhecia a doença, não se sabia tratar, não tinha protocolo, não havia nada. Não era assim? Então, como era uma situação nova, mas ao mesmo tempo letal, então ocorreu e hoje há uma globalização, né? Hoje todo mundo está interligado pela internet, os meios de comunicação, os veículos de comunicação, então houve uma divulgação rápida, então, quer dizer, o mundo todo quase que simultaneamente passou a tomar conhecimento da pandemia, e aí houve todas aquelas etapas que a gente sabe, que eu não gosto nem de me lembrar, até chegarmos ao momento que nós estamos. Muita gente morreu, muita gente continua morrendo ainda, tem países que a vacinação está extremamente atrasada, mas rapidamente veio vacina e daqui a pouco já tem muitos remédios, né? Daqui a pouco se chega ao fim dessa pandemia. Mas a pandemia da AIDS, ela continua tão letal quanto é a da Covid-19. Só que, como eu disse, numa outra situação por conta dos remédios que já existem e que dão uma vida normal a quem é portador. Mas o cuidado permanece. Assim como eu digo, meu primo, que não tem ninguém que apareça com letreiro Covid-19 na testa, também não tem ninguém que apareça com letreiro AIDS na testa não, viu? Então, às vezes, precisa ter cuidado para não transformar um momento de prazer no pior pesadelo da sua vida.